Olá! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Aula 10 de Língua Portuguesa do 4º ano. Aula de adequação pedagógica. Eu sou a professora Suzy e hoje estou aqui novamente com vocês. Vamos lembrar? Importante, é importante lembrar. Você já lavou as suas mãos hoje? Temos que lavar muito bem as mãos, todas as partes dela. E quando nós não tivermos nem água, nem sabão, sabonete, nós devemos usar o álcool em gel. Muito importante. E lembrando, qual que é a primeira parte da nossa aula? Vocês lembram? É a nossa rotina. Como nós organizamos a aula de hoje, vamos ver tudo o que faremos. Primeiro, nós vamos separar os materiais. Depois, nós vamos colocar a data no caderno ou na folha. Vamos recordar a aula anterior, vamos ver tudo o que nós fizemos na aula passada. Faremos algumas atividades. E no final, teremos o desafio. Muito bem. A primeira parte, então, é a separação dos materiais. Vamos ver o que nós vamos utilizar na aula de hoje? O caderno ou a folha que vocês fazem no registro da aula, o lápis preto, a borracha, o apontador e o alfabeto móvel. Então, agora, peguem lá o caderno ou a folha, registrem a data de hoje, o dia, o mês e o ano, língua portuguesa. Vou dar um tempinho para vocês se organizarem com os materiais e registrarem no caderno e logo nós voltamos.
Muito bem, fizeram o registro no caderno com a data, dia, mês e ano, língua portuguesa? Muito bem, vamos continuar a nossa aula. Vamos recordar, então, a aula anterior. Vocês lembram que na aula anterior nós vimos algumas brincadeiras que existem nas regiões do Brasil, que cada região tem uma brincadeira diferente. E aqui no sul, onde nós vivemos, nós brincamos da brincadeira do vivo ou morto. Nós mostramos como é que era, lembram? E depois nós vimos um texto infográfico, que é um texto que tem várias imagens, que nós vimos aqui alguns brinquedos e trabalhamos na escrita de alguns deles. Muito bem. Para a aula de hoje, eu trouxe aqui a minha caixa surpresa. Eu vou dar algumas dicas sobre o que nós vamos falar hoje. Bom, como eu posso começar? É sobre um objeto que nós usamos na cabeça. Tem muitas utilidades. Que mais que eu posso falar? Que em algumas profissões ele é muito importante. Ele serve até para proteger de acidentes, de quedas. Existem muitos diferentes, de diferentes formas e diferentes materiais. Vocês já adivinharam? O que será que é? Vou pegar aqui um exemplo. Vamos ver. Esse aqui, ó. O que será que é? O que lembra vocês? Um chapéu do quê? De bruxa! Muito bem, o chapéu da bruxa. E esse aqui? O chapéu do mágico. E aqui? Mais um chapéu. Um chapéu de palha. Esse aqui também. E aqui, mais dois. Então, será que na nossa aula nós vamos falar sobre chapéus? Será que é isso mesmo? Já dei a dica para vocês. Então, agora, nós vamos ver um vídeo e já nós conversamos sobre ele. Tem chapéu de toda sorte para a gente usar na cabeça. Se o sol estiver forte ou ainda que anoiteça, mesmo que não pareça, cada chapéu
chapéu tem história. Um dono que o mereça e que o deixe cheio de glória. Tem chapéu bem pontudo, que quem usa é a bruxa. Tem um que dobra e tudo, outro que estica e puxa. Tem chapéu de cangaceiro. Quem usou foi o Lampião. Ai, o cabra era encrenqueiro, gostava de confusão. Sem falar Napoleão, que com seu chapéu tão lembrado, montado num alazão, cantando marcha, soldado. Tem chapéu de marinheiro que navega pelo mar. Tem chapéu de cozinheiro que gosta de cozinhar. E se você for pescar, pode usar chapéu de palha. Quando o calor esquentar, a sombra não atrapalha. Tem chapéu de mexicano que tem nome de sombreiro. É de couro e não é de pano. O chapéu do vaqueiro. O coelho sai inteiro de dentro de uma cartola. O mágico é bem faceiro. Tem varinha, luva e gola. Muito bem! Gostaram do vídeo? O nome desse pequeno trecho do livro Um Cordel para Muitos Chapéus, que fala sobre os diferentes tipos de chapéus. Olhem lá! Quem escreveu esse livro é a Mariane Biggio. Aqui está a foto dela. Vamos ver um pouquinho da biografia dela. Ela nasceu em Recife, Pernambuco, e em 2007 lançou o seu primeiro folheto de cordel, A Mãe que Pariu o Mundo. Também é responsável pelo projeto Cordel Animado, apresenta o programa de rádio infantil A Rádio Matraquinha. É vocalista da banda infantil Banda Lelê e é videasta e também contadora de histórias. Mas, professora, o que é um cordel? É esse tipo de texto que nós vimos. Então, nós vamos ver aqui. Eles estão todos nessa foto e aqui na mesa também. Olha, a professora colocou o exemplo de alguns cordéis. Então, o cordel é um gênero textual representado de forma cantada e escrita, em formato de poesia. Vocês viram que tem toda uma poesia ali falando sobre os chapéus. O cordel tem esse nome porque ainda é exposto ao povo, amarrados em cordões, que são estendidos em lojas e praças. Então, principalmente lá no Nordeste, nas praças, nas lojas, tem esse cordão onde ficam expostos os cordéis. E quando a pessoa escolhe algum para ler, ela vai ali, pega, lê e depois devolve. Então, eles ficam todos em exposição. Olha só que interessante. E tem de diferentes histórias. Esse que a gente viu, então, era sobre chapéu. Muito bem. Esse é o livro Um Cordel para Muitos Chapéus, da Mariane Biggio, mas ela também tem outras obras. Aqui tem o Cordel Animado, com várias histórias, vejam como eles são coloridos. Aqui o Baú de Surpresas, que também é um livro dela, e o Quebra-Nozes em Cordel, que é a história do quebra-nozes adaptada em forma de cordel. Certo? Agora, nós vamos ouvir o estudante Augusto Miller Rodrigues, da Escola Municipal Araucária. Ele é estudante da classe especial. Ele vai nos contar um trechinho do cordel que a gente acabou de ver no vídeo. Vamos ver?
E se você for pescar, pode usar chapéu de palha. Quando o calor esquentar, a sombra não atrapalha. Muito bem. Ele pegou lá um trechinho do texto do cordel, um cordel para muitos chapéus, e pegou, então, uma estrofe com alguns versos desse cordel. Então, vamos ver aqui o que ele acabou de nos falar. E se você for pescar, pode usar chapéu de palha. Quando o calor esquentar, a sombra não atrapalha. Então, aqui, ó, temos um chapéu de palha. Então, o que quer dizer? Que se você for pescar, você pode usar um chapéu assim, de palha. Quando o calor esquentar, a sombra não atrapalha. Então, aqui o chapéu ele vai fazer a sombra e vai proteger do sol quente. E daí a pessoa vai conseguir pescar. Então, muito bem. Agora, nós vamos olhar e observar aqui verso por verso. Vamos lá? Se você for pescar, então vejam a imagem da menina pescando. Mas será que ela usa só chapéu de palha para pescar? Não, ela precisa da vara para pescar, da isca, do anzol, de outras coisas também. Então, se você for pescar, pode usar chapéu de palha. Então, ela está usando o chapéu de palha. Quando o calor esquentar, então quando estiver muito quente, a sombra não atrapalha. Olha só a sombra da menina aqui na areia, certo? Muito bem, então vamos analisar aqui esse pedacinho do cordel, né? Alguns versos. E se você for pescar, vejam, observem aqui a última palavra desse primeiro verso, pescar. Se você for pescar, pode usar chapéu de palha. Quando o calor esquentar, então vejam, a palavra pescar e esquentar. O que será que elas têm em comum? O que será que é parecido nelas? O que vocês acham? Escutem o som, ó. Pescar, esquentar. Se a gente for olhar aqui, são as mesmas duas letras finais de cada palavra. E isso faz com que elas tenham o mesmo som final. Pescar e esquentar. Então, nós podemos dizer que essas duas palavras rimam, porque elas têm o mesmo som final. Agora, aqui no segundo verso. Pode usar chapéu de palha. A sombra não atrapalha. Então, vejam. Palha com atrapalha. O que essas duas palavras têm em comum também? Vocês conseguem observar que elas têm o mesmo som final? Palha, atrapalha. Inclusive, a palavra atrapalha, dentro da palavra atrapalha, nós temos a palavra palha. Por isso que ela tem o mesmo som. Dizemos, então, que essas duas palavras rimam. Então, vejam aqui as rimas. Pescar rima com esquentar. As duas letras finais aqui, que estão em vermelho, e aqui também tem o mesmo final, as mesmas letras finais, então por isso que elas rimam. E a palha com atrapalha também. Aqui o L, o H e o A, que formam a sílaba ia, também tem aqui no atrapalha. Certo? Vocês conhecem outras rimas? Nós podemos brincar de rimas com os nossos nomes. O meu é um pouquinho mais difícil, mas, por exemplo, João. João rima com feijão, com macarrão, com caminhão, né? A gente pode brincar com o nome rimando também e outras palavras. Então, vejam aqui, a prof já falou para vocês. Atrapalha. Então, aqui o final, palha. E aqui nós repetimos a letra P, o A, o L, o H e o A, que formam a palavra palha. Então, dentro da palavrinha atrapalha,
nós temos a palavra palha, certo? E voltando então lá no início da nossa aula, quais eram os objetos que eu tinha dentro da caixa surpresa? Que vocês viram que nós vimos vários, o que mesmo? Chapéus, né? Então aqui nós temos um chapéu, parece o chapéu lá do vaqueiro, como dizia no cordel. Quais as letras que formam a palavra chapéu? Vamos ver? O C, o H e o A, que formam a sílaba chá. O P, o E com acento, que tem o som de E, e o U. Formamos a palavra chapéu. Vamos contar quantas letras tem a palavra chapéu? 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras. Muito bem, a palavra chapéu tem 6 letras. E quantas sílabas nós temos na palavra chapéu? Quantas vezes nós abrimos a boca para falar a palavra chapéu? Vamos ver? Chá, ó, chapéu. 2 vezes. Então, a palavra chapéu tem 1, 2 sílabas. Muito bem. E agora, então, nós vamos continuar brincando. Vocês sabem fazer chapéu? Sabiam que é possível fazer um chapéu com folhas? Um chapéu de papel? Então, nós vamos precisar de uma folha sulfite, pode ser branca, pode ser colorida, a que vocês tiverem aí em casa. Para começar, então, eu vou pegar a folha e vou dobrar ao meio. Acha bem a pontinha, junta lá pontinha com pontinha e dobra ela ao meio. Tá? Conseguiram fazer? Então, ela ficou assim. Agora, nós vamos dobrar novamente. Vou até a pontinha e dobro novamente. Começar aqui, nós tínhamos a folha assim, dobramos no meio, depois nós dobramos novamente. Agora, eu vou abrir. Na verdade, essa última dobra foi só para marcar aqui o meio da folha. Vou pegar essa ponta aqui que está fechada, não a que está aberta, e vou até o meio da folha, olha. Assim. Dobrou de um lado, depois dobra do outro lado. Parece uma casinha, certo? Essas duas partes aqui de baixo, que é essa parte aberta, tem que fazer desse lado. Eu vou virar para cima. Então, vira de um lado. Ó, tava assim, e eu virei para cá. E do outro lado, a mesma coisa. Está pronto o meu chapéu. Só vou dobrar aqui as pontinhas para ele encaixar bem direitinho. Olha só. E nós vamos fazer uma brincadeira, então, com o chapéu. Vocês já brincaram e seu mestre mandou? É uma brincadeira com alguns comandos. Eu faço o comando daqui e você faz tudo que eu tô pedindo aí desse lado, combinado com o seu chapéu. Presta atenção, hein? Vamos lá. Primeira, seu mestre mandou você colocar o chapéu em cima da cabeça. Colocaram? Em cima da cabeça. Aqui, né? Próxima. Seu mestre mandou você colocar o chapéu embaixo do braço. Embaixo do braço? Seria assim? Seu mestre mandou você colocar o chapéu no chão.
Coloca aí seu chapéu no chão. Vou fazer de conta que coloquei o meu aqui. Mais uma. Seu mestre mandou você colocar o chapéu em cima da mesa. Então, essa brincadeira vocês podem fazer aí com a família de vocês, com vários comandos. Vocês podem trocar também. Colocar, uma hora vocês fazem os comandos, outra hora o familiar que vai fazer e vocês vão trocando. Combinado? Muito bem. Chegou então a hora do nosso desafio, da nossa atividade. Vejam lá na tela de vocês. Escreva palavras que rimam com a palavra chapéu. Vocês lembram que nós falamos sobre rimas? Que lá no cordel tinham muitas rimas? Então agora vocês vão fazer rimas com a palavra chapéu. Então vamos olhar a palavra chapéu, o final aqui é o que lembra, outras coisas que lembram a palavra chapéu. Vou dar uma dica. Céu. Céu rima com chapéu? Rima! Mas tem outras palavras que também rimam. Então, eu vou dar um tempinho para que vocês escrevam. Podem escrever, podem desenhar. Vejam como fica melhor para vocês. E logo nós voltamos. Até já!
Muito bem. Fizeram o registro com as palavras que rimam com chapéu? Vamos construir aqui, então, a palavra chapéu. Qual é a letra inicial mesmo? Letra C. Muito bem. Chá, que é a primeira sílaba. Qual é a próxima letra que vai fazer esse som? Chá. O H? Montem aí com o alfabeto de vocês. Então, chá. O que está faltando aqui? A letra A. Temos a primeira sílaba. Chá. Chapéu. Qual é a próxima letra? Letra P. Mas para formar a sílaba, né, ali, P de péu, né? Tá faltando o E. E com esse som, péu, o E, ele tem um acento. Ele vai ter esse som. Então, chá, pé, U. Tá faltando qual letra, então, no final? Chapéu. Vamos contar quantas letras tem novamente? 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras. E vamos lembrar também as sílabas. Quantas vezes eu abro a boca para falar chapéu? Chapéu. Então, eu vou separar aqui, ó. Chá, que é a primeira sílaba. E péu, que é a segunda sílaba. Chapéu. Uma sílaba e outra sílaba. 2 sílabas tem a palavra chapéu. E vocês lembram qual a sugestão que eu dei para vocês de uma palavra que rima com chapéu? Eu falei. Céu. E daqui, para eu formar a palavra céu, todas as letras da palavra céu estão dentro da palavra chapéu. Vocês querem ver? Olha só. Ela também começa com a letra C. Céu. Que letra vem agora? O E com acento, porque ele também tem esse som agudo. Céu. Céu, então, é uma palavra que está dentro da palavra chapéu. E também termina da mesma forma. Por isso que essas duas palavras rimam. Chapéu e céu. Certo? E nessa palavra céu, quantas letras nós temos? Vamos contar? 1, 2, 3 letras. 3 letras. E quantas sílabas? Quantas vezes eu vou abrir a boca para falar céu? Céu. Uma sílaba só. Certo? Muito bem. Então, agora que nós já formamos as palavras, vimos as palavras que rimam, nós vamos para a nossa rotina final. Será que nós fizemos tudo o que havíamos combinado lá no início da aula? Vamos ver? Nós separamos os materiais para a aula de hoje, certo? Fizemos a data, registramos no caderno, na folha. Recordamos a aula anterior, que era sobre brincadeiras. Hoje nós fizemos uma brincadeira também. Brincadeira com o chapéu que nós construímos, não é mesmo? Fizemos algumas atividades sobre o cordel e o desafio final. Cumprimos tudo, não é mesmo? E agora, vamos para o recadinho do uso da máscara, tão importante, não é? É melhor não sair de casa, mas se você precisar sair, lembre sempre de usar uma máscara. Eu vou ficando por aqui e aguardo vocês na nossa próxima aula. Um beijo e até!